texto do próximo domingo, domingo da Santíssima Trindade, o texto do Evangelho do domingo é João 8, 48 a 59. Isso aqui faz parte de um discurso mais longo de Jesus, construído em cima de uma manifestação dele, e foi dito lá pelo evangelista que alguns creram nele, né? E então Jesus passa a falar um pouco mais sobre a sua missão, e neste momento aqui há uma reação negativa por parte dos judeus contra aquilo que Jesus estava falando. Então, o trecho que nós vamos ler agora, ele é um trecho de um diálogo bastante áspero que acontece entre Jesus e os judeus, né? Alguns até que, segundo o que diz lá no contexto, teriam crido nele, né? Então vamos lá, versículo 48. Estamos em João 8, 48. Apekrites an hoiudaioi kai eiban autos, u kalos legomen, hemeis, hoti samarites ei, su kai daimonion eches. Apekrites an é o verbo apokrinomai, esse é um verbo depoente, ele tem uma forma de passivo. Vocês lembram lá dos verbos depoentes que tem forma de passivo ou médio, mas na verdade o significado é ativo, né? A turma do Michael aprendeu isso semana passada, né, Michael? Então aqui também é um verbo, na verdade o sentido dele é ativo. Apokrinomai é responder, replicar. Então, e responderam os judeus e disseram a ele, Eiban é o segundo do lego, terceira pessoa do plural, o kalos legomen, não bem dissemos. Kalos, notem aquele final com ômega e sigma, esse é típico do advérbio no grego. O advérbio, lembram, qualifica um verbo, né? Ele é a qualidade de um verbo. Então, não dissemos bem, ou seja, você não acha que nós falamos corretamente que samaritano tu és e tens demônio? Samaritano e demônio, isso aqui, a primeira vez parece que eles estavam xingando Jesus mesmo, né? E de fato era um xingão, mas isso aqui tem sentido. Samaritano é alguém que basicamente está fora do povo da aliança. E tem demônio, bom, aqui não precisa nem explicar, né? 49, apekrite Jesus, e replicou Jesus, novamente o apokrinomai aqui, terceira pessoa do singular agora, né? Ego daimonion uk echo, eu, demônio, não tenho. Alá timoton pater amu, alá é o adversativo mais forte do grego, né? É a forma mais contundente de dizer mas, contudo, todavia, porém, entretanto, né? Mas, muito pelo contrário, timó, o verbo timao, primeira pessoa do singular do presente, honrar, mas eu honro o meu pai. Kai rimeis atimatsete me. Atimatsete, esse verbo atimatso, notem que ele tem a mesma raiz do timao, que é honrar, só que ele tem aquele alfa na frente, chamado um alfa privativo, é uma forma de dizer não, né? Isso aqui é uma segunda pessoa do plural do presente do indicativo ativo, né? Atimatsete significa desonrar, insultar, né? Então, o que Jesus está dizendo eu não tenho demônio, mas eu honro meu pai, mas vocês me insultam ou me desonram. 50. Egode udzeto ten doxan mu, e eu não procuro, dzeto é o dzetel, isso aqui são aqueles verbos contratos, lembram? Que terminam em ao, eo, o. Então a primeira pessoa do singular ela já contrai. Então o epsilon aqui cai fora, por isso fica dzeto. O verbo é dzetel, teoricamente, mas ele aparece na primeira pessoa dzeto, procuro. E eu não procuro ten doxan mu, a minha glória. Lembrando que glória, doxa, no Novo Testamento sempre tem a ver com manifestação, brilho, né? É uma tradução do kavod, lá do Antigo Testamento, né? Eu não procuro a minha própria glória, não procuro a minha própria manifestação.
estin ho zeton kai krinon. Nós temos aqui duas formas de presente do particípio, né? Nominativo singular masculino, zetel e krino, buscar e julgar, né? É o que procura e que julga. Talvez aqui o melhor é traduzir o estin, verbo eimi, por existe, há, verbo haver, né? Então, existe alguém, existe aquele que procura e que julga. De quem Jesus está falando aqui? Bom, quem é que pode julgar senão o Pai? Né? Então, tudo indica uma referência ao Pai aqui. Né? Eu não estou procurando minha própria glória, mas tem aquele que procura a sua glória, que merece toda a glória e que julga. Esse é o Pai. Nesse discurso de Jesus está muito forte um dos grandes temas de João, de que Jesus é o enviado autorizado pelo Pai. Esse é um dos grandes temas que o evangelista enfatiza nesse evangelho. Né? Versículo 51. Amen, amen, lego rimin. Lembrem que o amen, amen é uma forma bem contundente de fazer uma declaração solene. Em verdade, lhes digo. Ou, verdadeiramente eu lhes digo. E antis ton emon logon perece. Aqui é uma daquelas cláusulas condicionais. O ean, usado com subjuntivo, perece, é um auriço subjuntivo, que é aquele caso indeterminado, ou seja, ele deixa em aberto. Não é nem o caso realizado, nem o caso irreal. É um caso em que ele diz, olha, se acontecer assim, né, há essa possibilidade. Então, se alguém é antis, ton emon logon, a minha palavra, aqui vocês notem a ênfase no pronome pessoal, colocado antes do substantivo, a minha palavra, né, isso é bem enfático aqui no texto. Então, se alguém, a minha palavra guardar, se alguém guardar a minha palavra, Thanaton, u me teorese eiston aiona, a morte, de maneira nenhuma, literalmente, verá. Teorese é uma terceira pessoa do singular auristo subjuntivo, o verbo teoreo, que significa ver, contemplar. Né? Então, de maneira nenhuma, verá a morte eiston aiona, para a era, literalmente, para sempre, essa ideia. Né? Um detalhe aqui que esse verbo teoreo, ele é usado no Salmo 89 e 48. Aliás, desculpe, perdão. Não o verbo teoreo, mas o verbo traduzido por ver, usado no sentido de sentir ou desfrutar. Lá no Salmo 89, lá é usado oral, né? Mas também é ver. Né? Mas o sentido aqui é este. Ver a morte, na verdade, é sentir a morte, passar pela morte. O Salmo diz lá, qual é o homem que não verá a morte? E aqui tem uma resposta. Né? É bem interessante isso. Jesus responde qual é o homem que não verá a morte. Aquele que guarda a sua palavra. Né? Morte eterna, naturalmente. Né? Isso aqui os judeus não entenderam, né? Como a gente vai ver agora. 52. Eikon autor Roi Judaio. E disseram para ele os judeus: Nen egnokamen hoti daimonion erreis. Egnokamen é a forma do perfeito, primeira do plural do perfeito indicativo, do verbo gnosco, sabemos. Tá? Então, disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Está na cara que tu tem demônio, né? Olha o que tu acabaste de falar aqui, né? Abraão, apetanen. Apetanen é o auriço segundo de apotnesco, terceira pessoa do singular. Petanen, morreu. Abraão morreu. Kai roi profetai. E os profetas. Esse pessoal tudo morreu, eles disseram. Kai su leges. E tu estás dizendo. E antes ton logon muterese. Estão repetindo aquilo que Jesus falou. Se alguém a minha palavra guardar, ume geusetai. Tanatu em stonaiona. Notem que aqui eles usam outro verbo em vez do teoreo, ver, contemplar, no sentido de desfrutar ou passar por algo. Eles usam o meitson ei tu patros remon Abraão hostis apetanen. Aqui um detalhe curioso da gramática grega.
Quando nós em português queremos fazer uma pergunta pedindo uma resposta negativa, a gente faz uma pergunta afirmativa. Tá? Algo, por exemplo, assim, ó, vocês querem esquecer o grego a partir de hoje? Obviamente todos vão responder, não. Tá? No grego, quando você quer uma resposta negativa, você pergunta com não na frente. Então aqui, na hora de traduzir, a gente não pode traduzir o não, senão vai dar um sentido errado. Vejam lá, Messu meitson ei tu patros remon Abraão. Literalmente está escrito assim, não és tu maior do que o nosso pai Abraão? Na verdade eles estão perguntando, tu achas que tu és maior que o nosso pai Abraão? Eles estão querendo uma resposta negativa. Tá? Então aqui é aquele momento que não dá para traduzir literalmente, senão vai dar um sentido contrário ao que o texto quer dizer. És tu alguém que é maior do que o nosso pai Abraão? Hostis, o qual apétane, no qual morreu, cai rói profeta e apétano, e os profetas morreram. Quer dizer, o caso que eles estão colocando diante de Jesus assim, é bastante contundente e óbvio, né? Tu está querendo nos dizer uma coisa aqui, que todas as evidências bíblicas provam o contrário. Abraão morreu, os profetas morreram, e tu está querendo dizer que alguém que ouça a tua palavra e guardar não vai morrer? Como assim? Né? Notem que, de uma certa maneira, os judeus eram muito astutos e eles colocaram diante de Jesus um problema teológico. Né? Quer dizer, tu és maior do que Abraão, e mais, aqueles que vão crer em ti vão ser maiores que Abraão, porque Abraão morreu, e tu está dizendo que os caras não vão morrer. Né? Se a gente olha à primeira vista, assim, parece que os caras botaram Jesus na parede, de fato. Né? Continuando. Tina se auton poieis, a quem tu te fazes? É mais ou menos como hoje dizer, tá te achando? Né? Tu te fazes a ti mesmo ser o quê? O que tu acha que tu é? Essa é a questão. Né? 54. Apegrite Jesus. E respondeu Jesus. Ean ego doxazo emauton. Ean se eu doxazo glorifico. Aqui eu estou traduzindo pelo presente, que fica melhor na tradução do português, mas doxazo é uma forma, pode ser considerada ou do futuro do indicativo, primeira singular, ou auristo subjuntivo, a forma é igual, tanto auristo subjuntivo como futuro indicativo. Né? E o sentido, na verdade, é o mesmo, o sentido futuro. Né? Literalmente é, se eu me glorificar a mim mesmo, redoxa mu uden estin. A minha glória nada é. Notem que sempre Jesus puxa de novo o assunto para dizer, eu estou aqui porque o Pai me colocou aqui. E quem, na verdade, está me autorizando a fazer o que estou fazendo é o Pai. Eu não inventei isso que está acontecendo agora. Então, a glória não é minha. Estin hopater mu doxatson me. Doxatson aqui, nós temos um nominativo singular masculino do participo presente, ativo, doxazo, aquele que glorifica. Então, é o Pai, é o meu Pai aquele que me glorifica. Ou, aquele que me glorifica é o meu Pai. É uma frase predicativa, né? Com o verbo eimia aí no meio. Hon himeis legete hoti, theos remon estin. O qual vocês dizem. E aqui o hoti, provavelmente a melhor maneira de traduzi-lo é 2 pontos. O hoti, às vezes, ele indica, ele abre um discurso direto, ou seja, cita a palavra de alguém que está falando. Né? E a melhor tradução é 2 pontos. Né? Então, Jesus está dizendo assim, é o meu Pai que me glorifica, ao qual vocês dizem, 2 pontos, é o nosso Deus, Theos remon estin, é o nosso Deus. Então, vocês chamam ele de Deus. É o Deus de vocês, mas é Ele que me enviou. Então como é que vocês não estão me aceitando? 55. Kai uk egnokate auton. E vocês não o conheceram. Vocês não o conheceram. Egnokate aqui, novamente nós temos uma forma do perfeito, do verbo gnosko, né? Vocês não o conheceram. Egode oida auton, mas eu o conheço.
Chamar a atenção para vocês aqui de um detalhe. Notem que na mesma frase, Jesus usa o gnosko e o oida. Ele diz, vocês não o conheceram, eu o conheço. Só que no primeiro caso ele usa gnosko, no segundo caso ele usa oida. Às vezes a gente tem a tendência de querer fazer muita distinção, dizer, aqui o verbo, esse verbo é mais importante que aquele, né? João, ele gosta muito de usar sinônimos, né? Então a gente não deve se impressionar muito. Tem aquele outro exemplo, quando Jesus fala com Pedro, né? Tu sabes que eu te amo, tu me amas. O Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta, tu me amas? Ele usa lá agapau e filéu. E às vezes a gente faz assim todo um longo discurso para fazer uma distinção. Não é bem assim, né? Não é bem assim normalmente, né? Até pode ter um aspecto distintivo, até pode. Mas o João é mestre em usar sinônimos. Como ele está usando aqui então o gnosko e o oida, né? Continuando aí no 55, kan eipo hoti uk oida auton. Deixa eu chamar a atenção para vocês esse kan. Kan, na verdade, é kai mais ean, né? E se, né? Então é uma forma de reduzir aí a expressão, né? E se. E essa expressão sempre é usada com subjuntivo. Sempre terá um subjuntivo depois dela, né? Então, notem lá. Kan eipo. Esse eipo é do verbo lego, é um auristo segundo subjuntivo, né? Se eu disser hoti uk oida auton, vejam que novamente aqui é aquele caso do ean com subjuntivo, que é a condicional indeterminada, né? Então é algo que poderia teoricamente acontecer, mas não está acontecendo, né? Se eu disser que uk oida auton, que eu não conheço, esomai homoios himin pseustes. Esomai é o futuro do verbo emi, farei semelhante, ou serei, né? Emi, serei semelhante a vocês. Mentiroso. Então Jesus aqui diz, bom, tudo bem, vocês estão querendo me convencer que eu não vim do Pai e tal, mas se eu disser que eu não vim do Pai, que eu não sou do Pai, que eu não conheço o Pai, eu vou ser igual a vocês, um mentiroso. Alá oida auton, mas, muito pelo contrário, eu o conheço. Kaiton logon autu terô, mas e a sua palavra eu guardo. Terô aqui do verbo terel, novamente aquela forma contrada, né? E eu guardo. Guardar, aqui o terel é um verbo usado no Novo Testamento, sempre no sentido de segurar firme alguma coisa que é importante para a gente, né? Eu guardo isso. 56. Abraham, hopater rimon, regaliasato, hina ide ten remeran ten emen, kai eiden, kai ehari. Esse é um versículo, até não é tão difícil de traduzir, mas ele é um pouco mais difícil de entender. Mas vamos lá. Abraão, o pai de vocês, Rimon, vosso pai, regaliasato, hagaliao é o verbo. Esse eta no começo é um aumento, o verbo começa em alfa, então o aumento é em eta, é aquele aumento chamado temporal, né, não silábico, né? Aí nós temos então uma forma do auristo médio, terceira pessoa do singular, e agaliao é exultar, alegrar-se. E aí tem uma expressão muito curiosa que ele diz aqui, Abraão, o vosso pai, alegrou-se rina ide. Rina normalmente fala de finalidade, a fim de que. João usa pelo menos 4 vezes, aqui em outros 3 lugares, o rina não no sentido de causa, aliás, de finalidade, mas no sentido mais geral, quase como uma cláusula relativa, né? O Abraão, o vosso pai, se alegrou que ide, esse aqui é o verbo oral, o auristo subjuntivo dele, o auristo segundo subjuntivo, ver, né? Que ele veria ten remeran ten emen, o meu dia. Então, Abraão se alegrou, Abraão, o vosso pai, se alegrou de ver, dá para dizer assim, o meu dia. Bom, aqui aparentemente Jesus está falando, como está usando o verbo no auristo, aquilo que aconteceu com Abraão no tempo do Abraão. Então, Abraão, lá no tempo dele, se alegrou em olhar para o futuro e ver o dia de Jesus. Bom,
podemos aqui tranquilamente associar isso à promessa que Deus faz a Abraão, de que na família dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, o descendente que virá, etc. Tranquilo? Mas daí olha como é que continua. Olha como é que continua. Kai eiden, kai errare. E aqui ele vai usar dois auristos. Eiden é do verbo oral e errare do verbo hairo. Aqui é usado uma forma do auristo passivo, do hairo, errare, que é usado no sentido quase que reflexivo, alegrar-se. Né? Então, ele viu e se alegrou. Aí a pergunta é, ou Jesus está sendo redundante, dizendo na primeira frase, o Abraão, o pai de você, se alegrou em olhar para o futuro e ver meu dia, e ele se alegrou, quer dizer, disse de novo, viu e se alegrou, ou ele está querendo dizer outra coisa. Que lá naquela ocasião da promessa, Abraão olhou para o futuro e já se alegrou, exultou. E agora, ele já está vendo isso. Quer dizer, agora Abraão que está com o pai, ele se alegra agora de ter, estando lá com o pai, de ver o meu dia. Né? É bem possível que essa seja a ideia. Né? 57. Eipon un hoi judaioi pros auton. E disseram, pois, consequentemente, os judeus para ele. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Penteconta ete upo erres. Penteconta, daí vem Pentecostes, né? 50, né? 50 anos ainda não tens. Tem até uma notinha, uma leitura variante que fala em 40 anos. O pessoal achou que os fariseus lá estavam exagerando por 50, né? E algum copista botou 40. Mas tem gente que usa isso aqui, Irineu, por exemplo, usou isso aqui para tentar falar um pouco da idade e da aparência de Jesus, né? Quer dizer, dizer para alguém assim, você ainda não tem 50 anos, mas Jesus devia ter 30 e poucos, talvez possa significar que ele tinha uma aparência mais velha do que ele realmente era. Mas isso é uma conjetura, né? Tem gente que conecta isso até com Isaías 53 para dizer que a sua aparência não era agradável, né, nesse sentido. Mas aí já é viajar um pouco demais, né? O ponto dos fariseus, dos judeus, na verdade, é dizer, nem 50 anos tu não tem, e está contando para nós que o Abraão e tu andam juntos, aí como é que é esse negócio, né? Olha como é que eles continuam. 50 anos ainda não tens, cai Abraão reoracas. Reoracas é o perfeito de oral. O perfeito de oral, ele tem a duplicação. Vocês lembram que os verbos no perfeito duplicam quando começam por consoante, mas quando começam por vogal, eles fazem como um aumento. E o verbo oral é um verbo diferente. Ele, além de fazer aquele, entre aspas, aumento temporal, com ômega, ele ainda acrescenta um epsilon. Isso é uma coisa própria do verbo oral. Mas é um verbo no perfeito, ver, né? Então a pergunta deles é, tu ainda não tens 50 anos e tu viste Abraão? Tem uma leitura variante que muda um pouco o texto e diz, e Abraão te viu? Tanto faz, né? 58. Eipen autois Jesus. Disse-lhes Jesus, Amém, amém, lego rimin. Novamente uma afirmação categórica. Verdadeiramente eu lhes digo, Prin Abraham genestai ego eimi. Talvez aqui está a grande afirmação teológica desse texto. Não, uma delas, né? Mas é sem dúvida uma grande afirmação teológica. Prin Abraham genestai ego eimi. Genestai é do ginomai, é o auristo segundo infinitivo de ginomai. Ginomai significa vir a ser, tornar-se, acontecer. Então, antes de Abraão vir a ser, ego-eimi, eu sou. É interessante que João, no Evangelho, ele em mais de um lugar, ele brinca com as palavras, com os verbos ginomai e eimi. Brinca, entre aspas, né? Quer dizer, ele faz ele compara os dois verbos. Por exemplo, se vocês olharem lá no capítulo 1, do 1 até o 18, 1 a 18, várias vezes o João usa eimi e ginomai. Por exemplo, quando ele fala do João Batista, ele usa ginomai. Quando ele fala de Jesus como o Logos eterno, ele usa eimi. No versículo 14, quando ele fala que o verbo se fez carne, ele usa ginomai.
Então, de uma certa maneira, o ginomai, ele dá a ideia de uma coisa que acontece no tempo, algo que começa a acontecer num certo momento. Ele fala de transitoriedade, ou fala de alguma coisa que acontece na história. O eimi já é usado para falar de algo transhistórico, além da história. A gente podia aqui colocar na eternidade. No princípio era o verbo, eimi. E o verbo estava com Deus, eimi. E o verbo era Deus, eimi. Então aqui também, antes do Abraão vir a ser, Abraão é uma criatura, é criado por Deus, ele tem origem histórica. Antes dele começar a sua história, eu sou. Notem, ele não diz eu era. Ele não usa o imperfeito do eimi, que ele poderia tranquilamente ter usado. Mas ele usa o presente do indicativo, eu sou. Desde o início. Né? Lembram que em João, Jesus várias vezes diz o eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, etc. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Só que aqui ele diz o eu sou sem complemento. Eu sou. No mínimo uma afirmação muito contundente. O que os judeus entenderam disso é difícil a gente saber. Eu sou, soa parecido com... soa parecido não. Digamos assim, o correspondente hebraico seria o Ehie, aquele lá de Êxodo 3. Moisés pergunta aqui, como é que é teu nome? Quem é que me mandou? E tal. Diz para eles que eu sou te mandou. Ehie, Asher Ehie, eu sou o que sou. Será que os judeus interpretaram isso como uma referência ao próprio Yahweh? Jesus estava se fazendo igual a Yahweh? É possível, tanto que a reação deles agora vai ser violenta. Ou então, no mínimo, disseram, pô, esse cara está dizendo o que aqui? Ele está querendo se fazer perto de Deus, no mínimo, parecido com Deus. Em todo caso, olhem como é que acontece agora. Aliás, interessante, os judeus inimigos de Jesus, eu acho que muitas vezes o entendem melhor do que os críticos liberais, que tentam fazer Jesus ser um mero pregador contra o poderio romano. E os judeus entenderam que ele estava dizendo outra coisa aqui. Eran unlitos. Eran é o verbo airo, pegar, tomar. É o auristo do airo. Pegaram, portanto, pedras, litos. Rina, balosin, a fim de, aqui vocês têm o balosin com um lambda, isso é o auristo segundo, do verbo balo, lançar, jogar, auristo segundo subjuntivo. Então, pegaram pedras a fim de jogar epauton, sobre ele. Jesus, mas Jesus, ecribe, aqui é o verbo cripto, o verbo cripto originalmente era cribo, com beta, por isso que aparece beta aqui, Ecribe, cripto é ocultar-se, esconder, mas Jesus ocultou-se, cai ex-elten, ex-erchomai. Ex-elten é o segundo de ex-erchomai, e saiu ectu hieru, saiu do templo. A gente não sabe exatamente como é que Jesus se ocultou, se ele de fato escondeu lá e o pessoal procurou de um lado e ele foi para o outro, ou se acontece algo semelhante ao que Lucas nos conta lá quando Jesus está em Nazaré, e que o pessoal quer jogar ele para baixo de um barranco lá, e aí o texto diz assim, e Jesus passou no meio deles e foi embora. É muito interessante, passou no meio deles e foi embora. Eles não o viram, não conseguiram pegá-lo. O que aconteceu ali? A gente não sabe. Aqui talvez tenha sido algo semelhante, ou de fato ele se escondeu em algum lugar e depois que a turma foi embora, ele também foi. Em todo caso, a mensagem de Jesus escandalizou os judeus, porque eles entenderam que ele estava dizendo mais do que eu sou um profeta. Ele não está dizendo só isso, está dizendo muito mais do que isso. Eu estou aqui porque o Pai me colocou, o Pai me honra, não é eu que estou buscando honra própria, eu honro o Pai, Ele está me honrando porque Ele me enviou, eu estou aqui amando dele. E o Abraão, que é o pai de vocês, aí que vocês tanto honram, o Abraão já se alegrou ao olhar o meu dia. Abraão, olhando para frente, ele ficou feliz. Aliás, aquele verbo hagalial, ele é um verbo normalmente usado para uma grande exultação, uma felicidade muito grande. Mas o Abraão ficou muito feliz, de fato se alegrou porque ele viu esse dia. Ok, é o texto para o dia da Santíssima Trindade. Alguém talvez poderia perguntar onde é que está a Trindade nesse texto, está faltando um aqui, está faltando o Espírito Santo.
mas eu não sei por que escolheram esse texto para o dia da Santíssima Trindade, mas eu fiquei refletindo um pouquinho, talvez até eu preferiria que fosse outro texto que mencionasse o Espírito, né? E João tem tantos, mas eu acho que ele é interessante, a gente pode fazer uma ponte com a obra do Espírito. O Espírito Santo, ele, já vimos isso agora no domingo de Pentecostes, né? Ele não enfatiza a sua presença, ele enfatiza a obra de Cristo. Quando Jesus está falando aos judeus, ele não lhes dá nenhuma prova racional. Ele simplesmente afirma: eu estou aqui, o Pai me enviou e pronto. Alguém que tivesse dito para ele, prova, ele não teria como provar, ele não está provando nada. Por que ele não está provando nada? Porque na verdade o convencedor é o Espírito. E quando Jesus fala a sua palavra, o Espírito atua na palavra de Cristo para convencer, que aliás é a obra dele até hoje. O Espírito convence a respeito da justiça, do juízo e do pecado, como diz Jesus lá no outro texto, né? Então, o Espírito está presente? Está, né? Indiretamente ele está, né? Atuando pela palavra de Cristo para o convencimento das pessoas, né? Ok? Alguma pergunta sobre isso, sobre o texto? Se não, valeu pessoal, obrigado pela presença de vocês.